Olá, meu nome é Wellington R. Barros, eu sou professor mestre. Irei gravar uma aula sobre memorização e contação de história para os alunos do curso Papel Dobrado, que a Shirlene está ministrando. Então, falar da contação de história e a memorização. Vou falar um pouco da minha experiência. Tenho mais de 22 anos trabalhando nessa vertente da arte narrativa da contação de história. E essa temática da memorização para mim é muito gostosa e interessante, porque se trata também de um processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. E ao longo da minha vida culminou numa pesquisa acadêmica, que é essa daqui, que é a terceira margem da performance, o estudo do ato narrativo em 3 contos do Guimarães Rosa. Para aqueles que querem aprofundar um pouco mais dentro dessa temática da contação de história, pode procurar aí na internet, que tem esse estudo aí. E irei me basear no artigo que eu escrevi nesse outro livro aqui, que foi publicado em 2009, que chama A Contação de História no Espaço Escolar. E aqui tem um artigo que eu escrevi chamado O Processo de Memorização e a Contação de Histórias. Então, falar de memorização é falar também da nossa capacidade de guardar informações, exercitar a nossa memória. E percebemos, devido à atualidade, que quanto mais se aumenta, a tecnologias e as facilidades, de alguma maneira também nós estamos prejudicando de maneira intelectual a nossa memória, a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de armazenamento das informações. E inclusive eu inicio o artigo refletindo, alguns anos atrás, antes da disseminação dos celulares, dos aparelhos, quantos números nós tínhamos de memória, quantos números nós sabíamos? Provavelmente muitos. Hoje em dia, devido a essas facilidades, às vezes temos dificuldade de gravar o nosso próprio número. Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui para saber qual que é meu número. Então é isso, precisamos de alguma maneira exercitar, usufruir da tecnologia, mas também não perder isso que é nato, a nossa capacidade de armazenamento, a nossa capacidade de concentração. São 2 fatores fundamentais para quem quer se desenvolver nessa área, certo? Falar também de memória é entender melhor a si mesmo, das suas capacidades. Aí é preciso um certo investimento. Estudar, por exemplo, inteligências múltiplas de Celso Antunes, estudar como funciona melhor a nossa memória, como funciona os hemisférios cerebrais, Então vou falar um pouquinho de cada aí. Os hemisférios cerebrais. Nós temos 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. E esses 2 hemisférios eles são complementares. Enquanto um é mais lógico, matemático, o outro é mais criativo, artístico. Enquanto um vai levar a atenção à parte, o outro vai levar a atenção ao todo. Enquanto um pode ser considerado como masculino, o outro feminino. Então percebe-se que há esse alinhamento desses dois hemisférios que estão dentro da gente. E é preciso também exercitá-los. Na escola convencional, prioriza-se mais um em detrimento ao outro. Então, esse lado mais artístico, mais criativo, imagético, ele normalmente fica a desejar. Então, é preciso fazer o quê? Essa tensão de desenvolver essas 2 capacidades. Não é à toa que algumas pessoas às vezes ficam meio tortinhas assim ao andar, porque também está desalinhado. Então, se a gente exercita muito um lado, o outro também precisa ser exercitado, senão o outro atrofia. E quanto melhor esse exercício e esse alinhamento, melhor será a nossa capacidade de armazenar informações. Ok?
Então, retomando a questão dos hemisférios, eu vou passar uma técnica, um exercício que eu utilizo há muitos anos, que é muito simples e importante para que haja esse equilíbrio, que é, eu vou fazer e aí convido vocês também a participar, que é muito simples. Você vai então pegar aqui nas suas orelhas, cruzando os braços e vai simplesmente respirar e abaixar. Isso. E aí você pode fazer uma série, né, de 3 de 10 ou marcar um tempo de 1 minuto e ver quanto você faz e exercitar isso a todo dia, pelo menos uma vez. Isso vai ajudar tanto na oxigenação quanto no alinhamento e nesse exercício de equilibrar os dois hemisférios, tá? E falar também de memória é falar também que nós temos 3 memórias: a memória de curta duração, a memória de média duração e a memória de longa duração. Como funcionam essas 3 memórias? A de curta duração, também conhecida como memória de trabalho, é essa que permite a nossa atenção imediata. Se alguém pede, por exemplo, me fala o número tal, aí você digita ali, liga. Se você não quiser mais essa informação, possivelmente ela vai se perder. Se você não repetir essa informação, ela vai se perder. Então essa memória de curta duração, ela dura segundos. A memória de média duração, ela dura horas e até alguns dias e algumas semanas. Então essa é a que você exercitou um pouco mais. Só que da mesma forma, se você não mantém essa informação ativa, ela vai se perdendo também. E a memória de longa duração, essa é uma memória interessante, onde que a gente guarda a nível mais profundo. Essa memória está relacionada com forte impacto emocional e a repetição ao longo do tempo. Então, num processo de memorização de uma história a ser contada, ela precisa o quê? Ser repetida gradativamente para que ela entre nesse patamar de média e longa duração. Aí sim o texto ele vai ficar mais vivenciado dentro de você, tá? E aí eu vou falar também como é o meu processo de memorização ao escolher um texto. Bom, primeiro eu vou selecionar o texto. A história me toca e eu quero passá-la para frente, eu quero prepará-la para contar essa história. Então primeiro eu faço a seleção, depois eu vou entender melhor essa história. Então eu vou repetir essa história, eu vou ler essa história várias vezes para que eu entenda a estrutura dela e possa falar a partir daquilo que eu entendo. E nesse processo você também já vai exercitando o outro hemisfério, que é esse lado imaginativo, imaginar, sentir a história. Isso tudo vai ajudar no processo de memorização. E aí, passado esse primeiro momento, você vai então agora realmente decorar, ou seja, guardar no coração, ou seja, registrar, armazenar essa história. Então isso é feito por camadas. E aí, como eu faço no caso? Então, depois de entender a história, entender a estrutura, eu vou então por partes. Eu pego a primeira parte, o primeiro parágrafo, repito várias vezes, depois eu escrevo, depois eu repito novamente até que eu consiga falar sem ler. E aí depois vamos supor, de 3 parágrafos. Então eu pego o segundo, agora eu vou trabalhar o segundo. Trabalho o segundo, leio, escrevo, já consigo falar sem ler. Agora eu vou pegar o terceiro, mesmo processo. Importante que cada parte, você determine um tempo, priorizando aquela parte. Depois eu vou falar o texto no todo, e isso vai fortalecendo cada vez mais eu lembrar do texto. E aí sim vai ampliando cada vez mais e vivenciando a história. Esse é um processo mecânico, tá? Então é assim que funciona. Depois do texto todo você vai ter mais intimidade. Quando você realmente começar a
contá-lo, isso vai se fortalecendo ao longo do tempo. Então, depois de passar por esse movimento todo, de por partes e ir acrescentando, agora você tem uma estrutura completa. Aí sim, já é um outro patamar. Depois que você já consegue falar o texto sozinho, já consegue contá-lo minimamente para você mesmo. Aí vai um processo que é o quê? De preparar esse texto para contar, seja através de uma técnica como papel dobrado, seja apresentando em outras técnicas e outros formatos também, né? E alguns ingredientes ajudam nesse processo de memorização, que são, por exemplo, você dedicar um tempo, concentrar, exercitar a sua concentração, sua atenção ali naquele momento, né, para entender, para vivenciar essa história. Outro elemento é você colocar interesse, né? Por que eu quero contar essa história? Responder essa pergunta, isso vai ajudar a você dar significado, a dar interesse naquilo que você está fazendo. Outro aspecto também importante é você criar imagens. Ali você, através da técnica papel dobrado, você já seleciona algumas imagens chaves, né? Então isso vai facilitar esse acesso de contar com mais naturalidade, com mais desenvoltura. É importante que isso seja ensaiado, não é simplesmente ler a história, mas é contá-la com um grau de segurança, fazer inflexões de entonações. Ali você está utilizando a técnica do papel, mas e aí? O que você pode fazer além disso? Alguma mudança de voz, trabalhar a sua expressividade, alguns movimentos gestuais, isso também vai acrescentar e vai enriquecer a sua apresentação. E o Ivan Izquierdo, que é um professor da USP, ele dá uma dica que eu acho que é fantástica, que ajuda muito, inclusive está lá no final do artigo, que é o principal elemento que ajuda no processo de memorização é a leitura. A leitura ela vai suscitar a imagem, né, de imagens, você vai relacionar com acontecimentos a partir da sua experiência, a memória visual, a memória auditiva, a memória das letras. Então tudo isso contribui para esse processo de memorização. E lembrando que todo mundo tem isso em si, basta exercitá-lo e descobrir algumas técnicas para que você descubra qual que é o jeito que você memoriza ou decora o texto com mais facilidade. Tá ok? E outro elemento que é importante é você também localizar. No momento que você está narrando, você está lendo, você imaginar, você vivenciar, né? Como é isso? E aí, quanto mais claro a imagem do texto estiver na sua memória, mais claro vai estar na memória do ouvinte. E aí, mais rico é essa troca. Então, o grau de segurança de uma história, ela precisa ser fortalecido de acordo com a prática. É muito importante você praticar, ensaiar, não contar uma história de qualquer jeito, né? Ah, vou contar uma história assim, tal. Não, vamos preparar, vamos ensaiar. O que você pode fazer como elementos que contribuem na vivência da história. São elementos importantes, ricos, e contar realmente aquilo que você gosta, aquilo que te toca. Isso tudo vai favorecer esse intercâmbio entre o contador e o público. Tá ok? Então é isso. Eu quero agradecer a oportunidade e estou aberto aí para conversa, diálogos e algumas técnicas a mais que a gente possa trocar. Ok? Tchau, tchau.